difícil fazer o claquete. Meu último claquete foi meio fraco, eu vou tentar fazer um claquete melhor. Mas a gente tem a nova tendência, né, do convidado fazer claquete. Sim. Heitor, você faz as honras de dar um... Dá um claquete? Uma responsabilidade palmadinha. minha, então. Vai. Tá, posso fazer? Tá todo Vai. mundo preparado? Tá todo mundo. Então... Aê, Perfeito. muito boa. Perfeito. Essa foi vigorosa. Não, claquete de profissa. Então, Vina. Opa, Beleza? tudo bom, tudo Tudo certo. certo. Cara, a gente tá aqui com Heitor Mobílio. Muito bem-vindo, cara. Muito Bem-vindo, obrigado Heitor. pelo Prazer é convite todo de meu. ter participado aqui com a gente. A gente vai falar sobre um assunto que, assim, eu tô extremamente contente que a gente vai mostrar, porque eu não faço a menor ideia de nada desse assunto, que é sobre economia, cara. Economia. Eu também tô com um pouquinho de medo. Não é só economia, né? Nós vamos dar uma viajada um pouquinho. Vamos viajar bastante. Mas eu acho que não tem coisa melhor no mundo do que falar do dinheiro dos outros, né? Pois é. Até porque o nosso dinheiro, a gente acaba chorando, mas o do dinheiro dos outros é sempre legal sempre falar. bom Porque falar. se eu fosse falar do meu dinheiro, a conversa ia ser bem curta. Ia ser bem curta Então, aqui. finalizamos por hoje aí. Acabamos. Não tenho. Tchau. Eu quero começar o nosso assunto com uma pergunta que diz respeito a algo que me cria muita angústia. É uma coisa que realmente me angustia. Mas antes disso, dá uma geral pra gente um pouquinho do o que você faz, de onde você veio, só para o pessoal ter uma noção. Maravilha. Bom, meu nome é Heitor Mobílio, né? Heitor Mobílio de Padua Melo, mas Mobílio fica mais fácil. Certo. Eu sou formado em Economia pela Unicamp, me formei no final de 2017, mas tive uma passagem curta aí, mas... Curta não, 4 anos na Engenharia Química na Unicamp também. Não é nada curto. Pois é. Foi nada curto, mas foi um período bom também. E me mudei para São Paulo recentemente, estou vivendo essa vida de loucura aqui da grande metrópole. E, enfim, aqui eu costumo dizer que São Paulo, ela respira economia. Então eu tenho aprendido muito mais na prática do que na teoria lá em Campinas, e isso é muito bom. Enfim, trabalho no financeiro da Serasa hoje, que é uma empresa que gosto bastante, tenho me adaptado bem lá. E acho que de forma resumida dá para falar sobre isso, um pouco sobre a minha vida recente. Maravilhoso. Bacana. É o seguinte, então vamos começar. Já começa na pedrada já. Tem uma coisa que me angustia muito. Ah, meu Deus. Trabalhar. Grande parte da população tem essa angústia, Acho que é por isso que a gente tá aqui. Eu tô tentando fazer outra coisa e não trabalhar. Não, brincadeira. Mas uma coisa que me gera muita angústia é de pensar assim, às vezes eu paro para pensar, a gente tem que passar, sei lá, 80% da vida trabalhando para ter dinheiro para sobreviver. Então muitas vezes eu penso nisso, e aí a pergunta que eu quero fazer para vocês dois, pra gente começar, é a seguinte, é uma pergunta bem facinha, bem simples, viu? Tranquilo. O que ia acontecer se amanhã a gente falasse assim, galera, chega de dinheiro, vamos acabar com o dinheiro, parou de imprimir dinheiro, todo mundo, o mundo inteiro, acabou o dinheiro. O que iria acontecer? Qual seria a primeira coisa que ia acontecer? Isso é viagem, para vocês viajarem e a gente ver o que a gente acha que aconteceria. Um mundo sem dinheiro. Mundo sem dinheiro. Ou pelo menos a gente para de emitir ou pensar em dinheiro. Isso, O conceito de dinheiro é eliminado. Então, mas é uma coisa tipo assim, como tá agora, de repente não tem dinheiro nenhum. Tem que ser, não tem outro jeito. Ou tipo, não, a gente tá... Não, aí a gente foi vai uma ter coisa que... construída. Não, se for construído, a gente teria que mudar a história. Eu tô falando assim, agora, o dinheiro acabou. Não tem mais dinheiro. Agora a gente tem que se virar por conta própria. Será que as pessoas teriam motivação para trabalhar? Por exemplo, você não precisa de dinheiro. A ideia é assim, você não precisa de dinheiro para fazer mais nada. Tudo é grátis. Tudo que você faz é grátis. Ah, tá. Então não é tipo assim, a gente tá como a gente tá, só que assim, agora dinheiro não tem valor nenhum. Porque aí simplesmente ia virar tipo um apocalipse. Então, mas por quê? Ia começar a quebrar. O que tá perto de mim, cada um ia pegar. Você acha que todo mundo ia começar... Porque muita gente acha isso mesmo. Esse é o caminho natural. As pessoas começariam a roubar as coisas, pegar tudo. No primeiro momento, acho que sim. Por causa desse impulso consumista que a gente já tem. O que ia virar lá na frente a gente não sabe, né? É bem difícil de conjecturar agora. Claro. Mas uma coisa é certa. Logo de início ia ser uma bagunça generalizada enorme, né? Isso não necessariamente é ruim, né? Às vezes às vezes é bom. Às vezes é uma Exatamente. bagunça que traz algo muito melhor ali. Mas assim, de imediato, né? Se a gente tira o dinheiro como talvez ali
a coisa que faz a junção na sociedade, o que vem dali para frente é algo totalmente novo. Hoje a gente não consegue se organizar em sociedade se não tiver o dinheiro de uma forma que faça eu trocar um serviço por outro, né? A gente fala que o dinheiro hoje ele é uma unidade de conta, um meio de pagamento e uma reserva de valor. O que significa isso? Porque a linguagem de economista também é muito chata, né? Não, Assim, mas pode falar, a gente vai não, aprendendo, que a gente também não entende nada. Isso. A ideia é a gente saber o que é isso aí. Em tese, essas três coisas, unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor, são as propriedades básicas do dinheiro. E nada mais, o que eu estou falando aqui para a linguagem comum a gente usa o dinheiro para comprar e vender as coisas, ou seja, todo mundo sabe o que é real, o que é o dólar. É exatamente o real e o dólar que é aceito no mercado ou no banco, esse tipo de coisa, ou seja, o dinheiro como dinheiro mesmo. E eu posso trabalhar, ganhar o meu real, ganhar o meu dólar, euro, enfim, e guardar isso para usar no futuro. Então aí vem também a questão da reserva de valor. Então o dinheiro é isso, né? É até complicado porque a gente não consegue definir o dinheiro, a gente consegue definir o que o dinheiro faz. Então, os economistas têm muita dificuldade de definir o que é o dinheiro, mas uma facilidade em falar o que o dinheiro faz. Então, acaba confundindo uma coisa com a outra. Mas então, imagina então vamos colocar o dinheiro um pouco de lado. Vamos supor que eu vou lá, trabalho, faço lá minhas planilhas chatas lá em finanças, ok? E como que eu faço essa troca de serviço? Qual que é o valor que uma planilha no Excel tem para o Vini ou para o Rafa? Difícil de pensar, né? Então eu acho que sem a ideia do dinheiro como talvez ali uma coisa que facilite as trocas, a coisa vai passar a ser muito mais direta. Que é justamente o motivo pelo qual o dinheiro foi inventado, Exatamente. né? Porque a gente costumava trocar, a gente funcionava em base de troca, só que era difícil, exatamente o que você falou, determinar o valor de cada coisa, né? Exatamente. Então o dinheiro foi criado para a gente estabelecer, para a gente poder valorizar as coisas, né? E ter um valor mais... como é que se faz? É mais fácil de equiparar uma unidade de conta, exatamente. Unidade de conta, exatamente. De conta. Uma coisa que aí está nos primórdios da economia, e aí você pode falar do Adam Smith, acho que Adam Smith é o pai da economia que o pessoal fala, né? Há aí uma discussão se é mesmo ou não. Mas é isso, se eu coloco o dinheiro no centro de tudo, né? Se o dinheiro passa a ser um facilitador das trocas, eu posso ter uma especialização produtiva. Então, se o Heitor é bom em fazer planilha no Excel, o que é mentira, que é uma grande mentira, ele pode se especializar em fazer planilhas no Excel, isso tem um valor grande para algum empregador, e ele passa a ganhar um dinheiro por isso, que aí vou trocar com o Vini e com o Rafa por algum outro serviço que o Vini e o Rafa fazem tão bem, ganham por dinheiro, e aí sucessivamente. É isso que explica um pouco da coisa que a gente falou no último podcast lá com o Arthur e tal, sobre aqueles... mas por que um artista, um ator de Hollywood, isso aqui, o cara ganha milhões e é mais a questão da percepção do valor do cara do que do valor do serviço dele mesmo, né? Exatamente, Entendi. Faz sentido. Mas eu acho que o que a gente tava falando no outro podcast é que a gente coloca o valor nas coisas erradas, né? Sim, mas... A gente coloca muito valor nas coisas erradas, né? Então... Eu acho que o dinheiro é uma delas. Sim. Mas a definição, ela é muito mais... ela é muito menos controlada e mais orgânica. Então, o que você acha, assim, essa questão do valor na sociedade? Você acha que ela é mais direcionada ou ela, tipo, vai acontecendo naturalmente? O que você acha? Primeiro, tem uma grande distinção entre preço e valor, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que primeiro já colocar na mesa aí. E, querendo ou não, o valor das coisas está muito atribuído à convenção que a sociedade tem sobre alguma coisa. É tudo especulativo, né? Exatamente. Muita coisa na economia é puramente especulativa. Exatamente. Né? Você vê um boom do futebol mundial, os passes dos jogadores mundialmente. Exato. Cara, isso subiu estratosfericamente nos últimos tempos. O mundo tem consumido futebol. O futebol passou a ser um negócio. E daí essas cifras milionárias aí dos passes, o Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, poxa, descola muito da nossa vida, né? Os caras falam em milhões de euros, poxa, a gente ganha alguns reais aqui. Enfim, mas é porque há uma convenção muito grande mundialmente de que isso é algo valoroso, isso é algo que provoca um entretenimento na grande massa, em grande parte do mundo. Então, o cara vai ser muito bem remunerado porque ele tem todo esse valor, certo? Então, como a sociedade, como as pessoas veem algo, isso passa a ser
tem uma grande demanda por aquilo, as pessoas querem consumir aquilo obviamente passa a ter um valor e depois um preço mais alto também. Uhum. Mas a minha pergunta é assim, você acha que a forma como a gente foi assignando esses valores em determinadas áreas, como no futebol, como na questão do cinema, porque assim, por exemplo, eu entendo que o Google, os caras são milionários, que é uma coisa que é uma demanda muito forte, que a gente precisa de acessar a internet, achar as coisas e tal, os serviços que eles dão para nossa vida hoje em dia, faz sentido que exista um conglomerado, uma acumulação de capital muito grande em cima dessas empresas e tal. Mas essa alocação de valores, do que a gente deixa uma coisa mais... uma coisa que tem mais valor que a outra. Você acha que é mais uma coisa assim... Existem empresas que pensam nisso, a gente, não, vamos tentar direcionar esse interesse, essa demanda para uma área. Eu quero, tipo assim, não, tipo assim, o futebol foi lançado, ou ele naturalmente o valor foi sendo direcionado para essas áreas. Você acha que é mais natural assim, ou tipo, não existe uma coisa pensada e falou, não, vamos tentar lançar isso? Agora eu vou ser um excelente economista agora. Vou dar aquela resposta bem típica de economista, que é: então, Rafa, depende. eu acho que existem os dois movimentos, tá? Uma coisa é certa, as empresas, ou qualquer entidade ou agente, instituição econômica, não detém o poder de forma clara e exclusivamente dele. Então, por exemplo, o Google, quando ele vai lá monetizar ou se valer da internet para ter uma expansão dos seus negócios, é impossível ele ter pensado isso lá no início. Grande parte das inovações, da forma como a gente vive hoje, são vindas de inovações disruptivas. Algo que foi criado em algum momento em alguma indústria e quase sempre aquilo é utilizado para outra indústria, outro setor, e aquilo se espalha de uma forma, no mundo inteiro, de uma forma muito rápida, muito útil para grande parte das pessoas. Então, assim, essa ideia de que o Google em si tentou monetizar a internet e todos os serviços advindos disso, está mais para uma ideia de que ele surfou nessa onda do que ter criado isso. O Google tem um grande poder no mundo hoje, mas será que tão grande assim? É um pouco difícil de falar. Eu acho que ele ainda não tem, mas eu acho que está caminhando para esse... Sim. Eu acho que está chegando. Inclusive tem algumas coisas que a gente vai falar sobre isso hoje, que são um pouquinho assustador. Eu tenho bastante medo do Google. Assim. Eu também, bastante. Eu tenho bastante medo de verdade, que eu acho que... Ele deve estar ouvindo a gente. Não, com certeza. Com certeza. Com certeza que nós fizemos o teste. A minha esposa fez o teste do telefone. Acho que eu contei pra você, né? Contou. A gente fez o teste, pegou o telefone assim, despretensiosamente, né? E comecei a falar com a minha esposa. Então, Vanessa, a cachorra tá precisando de ração, né? Eu queria muito comprar uma ração de cachorro. Talvez uma caminha, não sei o que lá. Assim, ficamos falando por uns 10 minutos. Ela abriu o Facebook, não sei o que lá. Tava lá, propaganda do Pets, do não sei o que lá. Compra caminha, compra ração. Então ele tá ouvindo a todo momento. Eu fui dar uma olhada e eu descobri... O que eu vi, eu não sei se é 100% verdade, mas o que eu descobri é, se você já usou aquele OK Google, ele começa a gravar. Se você não usou, ele não grava. Caramba. Se você... Foi o que eu sei, eu não sei se isso é verdade, tá? Foi o que eu achei. Se você fala uma vez aquele negócio e usa o Siri do iPhone, o OK Google do Google, ele começa a gravar e fica gravando, mesmo quando não tá funcionando. Hoje eu duvido de tudo, porque depois daquela foto do Zuckerberg que tiraram lá, ele trabalhando no Facebook e a câmera e o microfone tampado. Eu falei, pô, se o Zuckerberg faz isso, se ele faz ele isso, sabe dos ele vídeos. sabe. Ele sabe. E tem mesmo, eu não tenho dúvida que tem. Eu não tenho dúvida. Não, mas se bem que o Você cara... acha que os caras vão ter escrúpulo de, não, vamos preservar a identidade das pessoas? O cara tá pouco se ferrando pras pessoas. Não, mas também o cara é um alvo fortíssimo de hackers, de qualquer coisa, né? É verdade. Ninguém quer ver assim, eu vou ver o que o Vina vai comprar de ração. É verdade. Né? Tipo, tá.
Não tem muito interesse, né? Pra ele deve ter muita gente querendo hackear o computador dele. Mas os dados que você gera de forma, enfim, com esses inputs, seja de áudio ou até mesmo teclando, isso daí é valiosíssimo, tá? A gente fica falando, aceito lá os termos de uso. Por que tem muito aplicativo que é gratuito, né? Que a gente pode usar. O cara tá coletando dado seu, isso daí tem um valor na indústria de dados e ele vai vender isso de alguma forma. Se você autoriza, maravilha. É uma troca, né? Que você usa o serviço e o cara vende a informação que você gera. Quando o consumidor passar a ter uma ideia do valor das informações que ele gera, obviamente aí eu acho que a gente vai pensar melhor em quem eu quero e por quanto vender os meus dados. Isso é algo que, enfim, até de trabalhar um pouco, né, nessa área, eu costumo ter um pouquinho agora do senso disso, né? Eu acho que o futuro reserva muito essa grande análise de grandes dados, você ter uma estatística por detrás disso para influenciar o consumidor de uma forma muito mais específica, né? É bem possível que daqui a pouco você comece a receber promoção de ração. Então, por que eu vou fazer uma promoção massificada para todo mundo? Às vezes eu atinjo até quem não tem pet, né? Agora, eu sei que o Vini tem. E provavelmente até, talvez em alguma mensagem, se é um gato, se é um cachorro, se tem deficiência de algum nutriente ou não, eu já vou lá e vendo pro Vini. A questão do Big Data, né? Exato. Que a gente está começando a aprender, como você falou, as empresas estão começando a aprender como que a gente realmente mina esses dados, né? Para chegar, para ser incisivo no marketing, né? Exatamente. Cada vez mais incisivo, até o ponto desse que você falou, que eu achei legal, de se tem alguma deficiência de vitamina, né? Exato. E acho que vai chegar nesse ponto mesmo. Né? Com certeza. Agora, voltando um pouquinho, o que eu já ouvi pessoas 1000 vezes mais inteligentes do que eu falar sobre essa questão o que acontece se o dinheiro sumir. Primeira coisa é justamente o que vocês falaram, pandemônio total, porque o cara vai lá na loja da Apple e vai falar, isso aqui não custa mais nada, então eu vou pegar um 7 para mim, certo? Então vai virar um apocalipse mesmo. E os especialistas dizem que a tendência é que a gente, sem o dinheiro, as pessoas não tenham motivação para trabalhar. Então, assim, a ideia que eu tinha originalmente, quando eu era adolescente, era assim, se não tiver dinheiro, todo mundo continua trabalhando, mas a gente trabalha num modelo diferente. A gente não precisa trabalhar naquele horário, é um modelo mais voluntário, um negócio mais fluido e tal. Óbvio que isso nunca daria certo. É óbvio que isso é uma ideia utópica de adolescente, né? Mas que seria legal seria você imaginar, eu vou viajar, então tem lá o cara que dirige, que pilota o avião e tal, e ninguém ganha nada. Todo mundo faz, você faz isso, eu faço aquilo, não tem nem troca. Eu faço isso, você faz isso, a gente não ganha dinheiro por isso. Mas enfim, estou viajando. O que os especialistas falam é que ninguém, claro, teria motivação para trabalhar, que é uma das coisas que depois eu quero te perguntar também, que é um dos argumentos que as pessoas que são contra a ideia, a noção da renda básica universal, é um dos argumentos de que se você, por exemplo, Bolsa Família, se você dá o dinheiro para a pessoa não tem vontade, não tem motivação para trabalhar. Mas, enfim, isso é o que eles dizem, se não tivesse o dinheiro, e que o que aconteceria é que a gente voltaria para um modelo de sociedade mais primitivo. Né? A sociedade se dividiria em grupos menores, e esses grupos voltariam a ser aquelas vilas autossuficientes que plantam o que comem, né? Que a gente voltaria para esse modelo. Agora, a grande questão é porque não tem ninguém para trabalhar. Agora, 2 economistas do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Eric, eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, tá? Mas vocês vão achar. É Eric X e Andrew McAfee, igual aquele cara do antivírus lá. Tá. Que, aliás, é um outro louco. Você conhece a história desse cara? Não. É um cara doidão, eu já conheci. Pra criar um antivírus deve ser meio doido. Tem no Netflix. Não, mas o cara é nível hardcore de doido. Depois você procura no Netflix, quem tá ouvindo também. Tem um documentário sobre esse cara. Eu não me lembro o primeiro nome dele, mas é aquele McAfee do vírus, do antivírus. Inclusive, ele tem uma relação com redes de dormir. Ele tem muito saudável. Meu Deus. Tem umas coisas horríveis. Mas agora enfim, eu vou procurar. Procura, é legal. É insólita. Eu nunca faria ideia de que o cara era tão doido. Assim, uns fetiches muito loucos. Enfim.
Esses dois economistas do MIT publicaram 2 livros. Acho que um é a corrida Race Against the Machine, a corrida contra as máquinas. Eu não sei se os livros foram traduzidos, deve ter sido. E o outro é a segunda era das máquinas. Eles levantaram alguns pontos interessantes. Inclusive, você procura aí que tem um gráfico para você ver, Tá. para a gente ver. É de um relatório que chama The Great Decoupling. Procura, é um gráfico. É decoupling, sim, né? Decoupling. Esse aqui? Deixa eu ver, eu acho que é esse gráfico. Coloca no imagens. The Great Decoupling. Acho que é esse gráfico aí, dá uma olhada. Abre ele no site que a gente consegue dar um zoom. Gráfico é coisa de economista. Gráfico a gente coisa de gosta. economista. Olha lá. Eu tenho a versão, mas eu sei que eu tenho que tentar entender melhor, né? Abscissa, não sei das quantas lá. Enfim, nesse relatório, o que esses 2 caras falam? É o seguinte: a produtividade, a mão de obra está caindo e o lucro acho que não é esse gráfico, mas esse gráfico ilustra mais ou menos o que eu estou querendo falar. Uhum. O lucro das empresas está aumentando. Então eles chamam isso de esse decoupling, essa separação, né? Porque porque historicamente a produtividade, né, e o ganho do trabalhador sobe conforme o lucro do dono da empresa. Uhum. O que está acontecendo agora, que eles estão mostrando, é que está separando. Separou essas 2 linhas. Então as empresas estão ganhando mais e o trabalhador está ganhando menos. Ou seja, tem menos emprego. Uhum. Os empregos estão sumindo, enquanto isso o empregador está ganhando mais. Sim. Como é que isso está acontecendo? O que eles estão falando, eles e vários outros especialistas, é um problema real que a gente tem hoje, que eu não sei bem se é um problema, mas é a automação. Sim, totalmente. Então, os robôs estão dominando tudo e nada igual como foi na Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi só a substituição daquela mão de obra mais manual, né? E eu até levantei algumas coisas para vocês terem uma noção mais clara de como é que isso está dominando tudo. Por exemplo, não são só os cargos mais manuais. Tem até eu vi um outro economista, não me lembro o nome dele, mas ele divide em 3 tiers. O manual, que é a mão de obra mais básica, né? Que essa a gente já há décadas já está acostumado a ver, aquele robô na fábrica, né? Todo mundo já robô na fábrica de carro, Uhum. fazendo o carro. Então, isso já foi. Agora, tem várias outras coisas que estão começando. Vocês já devem ter ido em algum restaurante, ou aqui ou fora, que na mesa tem um tablet. Sim. E você faz o pedido no tablet. Uhum. Tem alguns restaurantes nos Estados Unidos que tem um robô com rodinha que traz o seu pedido. E na cozinha tem um robô que faz hambúrguer. Não estou inventando. Isso existe, um robô que faz hambúrguer muito mais eficiente do que uma pessoa Uhum. e muito mais barato. Então, o que está acontecendo? A mão de obra do robô está ficando mais barata do que das pessoas. Com quantidades suficientes de arsênico para matar a humanidade em 50 Aí, anos. A Aí revolta do robô. Aí é outra questão. Então, é tudo esquema. Já estão. Para adicionar isso, tem um instituto da Universidade de Oxford, chama Instituto Martin, se eu não me engano, que também publicou um relatório falando que até 2020, não me lembro o ano, 47% dos empregos dos Estados Unidos vão ter sumido. Eu acho que é até 2030, eu não me lembro o ano. Acho que dos atuais vai até mais, viu? 30 ou 40 anos, acho que era até 2040, um negócio assim, eu não lembro. Eu acho que faz todo sentido. E assim, é metade dos Sim. empregos, né? Tem coisas que a gente acha, inclusive eu sei porque eu achava que era mais coisa de filme futurista e tal, aquele negócio, mas já está acontecendo já. Sim. Na Nova Zelândia, aquela pizzaria Domino's já está usando drone para entregar pizza.
Mas olha, Vini, não precisa ir tão longe, porque a gente fica falando desses empregos mais, entre aspas, né, manuais, enfim, um trabalhador menos qualificado, mas hoje o sistema de diagnose e análise de exames medicinais é praticamente feito por imagens com caras lá na Índia ou até mesmo computadores já. Né? Já tem computador. Você teve essa primeira mudança para uma mão de obra mais barata na Índia, ou seja, pessoas especializadas em simplesmente ver as imagens e falar, opa, isso daqui é indicativo de tuberculose, enfim, perfuração de pulmão, não sei o que e tal. Mas hoje isso já avançou e foi para computador fazendo isso. Então você tira uma chapa lá, né? Manda para um computador, ele analisa e fala para o médico. Ou seja, o médico, que já é uma mão de obra especializada, parte do trabalho dele já está sendo automatizada. E assim, sendo bem sincero, a minha opinião, isso é ótimo, isso é muito bom. Economicamente você ganha produtividade, que é exatamente o que aquele gráfico está falando. Agora, e aquele emprego ali diminuindo, né? Ó, aquele gráfico ele tem que ser posto um pouco à parte, porque ele fala dos Estados Unidos primeiro, e ali você pega de 2000 para frente, né? O emprego se mantendo de forma estável, né? Enquanto que a produtividade aumenta. Ali tem muita coisa acontecendo. Grande parte dos empregos estão saindo dos Estados Unidos. Principalmente os manuais. Estão indo lá para a China, montagem de chips, esse tipo de coisa. Daí também até um motivo pelo qual o Trump foi eleito, né? Ele falou, olha, gente, eu vou trazer os empregos de volta para cá. Então, assim, tem que ser um pouco relativizado. Mas, de forma geral, pensando em mundo, eu acho que num primeiro momento a gente corre, sim, o risco de ter uma produtividade aumentando muito e a empregabilidade, né, o nível de emprego, não acompanhando tanto até estagnando. Por que isso acontece? Poxa, a gente está automatizando muita coisa. E isso advindo de inovações disruptivas. Só que ao mesmo tempo, essas mesmas inovações, elas vão criar, se já não criaram, empregos que a gente nem tem ideia do que possa ser. Acho que maior, sei lá, um exemplo né, que estão aí. Eu tenho amigos que trabalham hoje no RH das empresas, eles dizem que a área de TI hoje, assim, o cara vale ouro. Eu não tenho tantos profissionais de TI. E isso veio com esse boom de, 90 para cá, 2000. Hoje você tem demanda por criadores de aplicativos. Há 20 anos atrás, imagina alguém falando, não, eu vou me especializar, estou estudando hoje aqui, eu vou ser um criador de aplicativo. Ia tomar uma surra do pai enorme. O que você tá falando, menino? Verdade. Então, primeira coisa que ele fala, o que é aplicativo? Exatamente. ou até você youtuber, né? Que hoje em dia tá até começando ainda não tá aceito, mas já é uma coisa que tem gente que a carreira é do YouTube. Sim, né? muitas. E outra, tem curso, né? Você tem curso para o cara aprender a fazer vídeo, comunicação, editar vídeos. É um negócio. Não dá para negar que é um negócio. Sim, virou um negócio grande, né? Que movimenta muito dinheiro. Então tem muito isso. Assim, eu acho que, primeiro, a automação em vias de ganhar produtividade, no mundo como a gente conhece hoje, saindo um pouco daquela conversa, né? Do fim do dinheiro ou não, tipo de sociedade adviria, mas vamos supor que a gente continua nessa forma social que a gente tem hoje. Grande produtividade é ótimo para todo mundo. E existe um problema disso diminuir ou não, aumentar a taxa de desemprego? Cara, existe. Acho que a gente não deve negligenciar isso. Mas a história já tem mostrado para gente que isso meio que anda de lado. Né? Eu acho que isso não é, em alguns momentos é um risco, em outros momentos não. Heitor, mas estão fechando diversas livrarias aí. O número de shopping centers nos Estados Unidos em 2017 que foram fechados é maior do que da depressão lá de 2008, 2009. Significa que a gente está matando emprego? Não. Olha, vamos com calma. Não é esse número de shops fechando em 2017 não é indicativo de crise. Hoje a gente tem a Amazon vendendo livro. E os empregos que a Amazon cria, entende? Tem que ser postos nisso também. Então é meio complicado essa análise. Você tem que ser extremamente generalista. Não, com certeza, com certeza. E eu nem acho que isso perdão, eu nem acho que isso é uma coisa tão iminente assim. Mas eu vejo uma diferença entre a tecnologia que começamos a criar na Revolução Industrial e o que está acontecendo agora. Né? Que nem você falou da medicina, vai além disso. Essa da imagem já é uma coisa comum, já, inclusive.
Sim, sim. Né? Agora, a IBM tem a inteligência artificial da IBM, que eles chamam de Watson, que inclusive ficou famosa no mundo inteiro porque ganhou dos principais jogadores daquele americano que chama Jeopardy, sabe? A gente acho que não tem um equivalente disso aqui, né, no Brasil. Não tem, É um game desse não show, tem. é um game show de é. perguntas, de conhecimento e tal, e é super famoso nos Estados Unidos, né? E tem os caras que são os que sempre, os caras mó gênio, que sempre ganham tudo, que tem uma memória e tal. E o computador, colocaram esse Watson, foi mais uma jogada de marketing, né? Mas colocaram esse Watson para jogar contra os caras, os principais desse game show, que tá nos Estados Unidos desde os anos 30, 40, sei lá quando que é muito antigo. E o Watson destruiu os caras em 2 segundos, né? Porque ele tem muito mais capacidade de memória, de processamento, né? Porque não é um jogo que envolve muito raciocínio, é de conhecimentos, né? Conhecimento, mais conhecimento, De conhecimento né? gerais. Então, Então não tem como. facilmente ele destruiu os caras, óbvio. mas isso deixou ele bem famoso, a inteligência artificial. Eles aplicam esse Watson em várias áreas. Uma delas é a medicina. E já existe um módulo desse Watson que faz diagnósticos clínicos. Então não é mais só ler a imagem, ele faz o trabalho do médico, e faz mesmo, de verdade, não estou inventando. Vocês podem pesquisar depois o Watson da IBM, o Watson médico, e ele já tem eles já criaram basicamente um médico de família que é um robô. E ele tem um conhecimento milhões de vezes maior do que qualquer médico é capaz de ter, né? Então, esse é um exemplo assim de como é diferente. Tem empresas jurídicas que também, empresas famosas, grandes dos Estados Unidos, que já tem um advogado de inteligência artificial resolvendo litígio, fazendo todo o processo que o advogado faz de verdade. Legal. Aí tem 2 opiniões, né? E aí não são nem opiniões minhas, né? Opiniões... Uma é do Elon Musk. Ele tem uma opinião bem importante com relação à inteligência artificial, sim, né? sim. Pessoal, para. Chega. Quer que pare. Ele quer que pare. Para. A gente está indo tá levando adiante um assunto que é muito preocupante. Essa é a opinião dele. E assim, poxa, o cara tem bagagem. Ele sabe o que ele está falando, né? Exatamente. Dá medo mesmo. Existem outros grandes empresários que dizem, olha, não é bem assim. Acho que a inteligência artificial está jogando do nosso lado, e quem vai ser impactado pela inteligência artificial de forma negativa é aquele cara que não vai conseguir usar essa inteligência artificial, porque aí tem a discussão da consciência, né? Uma máquina consegue desenvolver consciência? Na verdade, o que é consciência? Então, aí entra um segundo ponto à parte. Então, a gente ainda não sabe em qual terreno a gente está. Essa é a grande verdade. Nós estamos entrando num território totalmente desconhecido, né? Exatamente. A gente não faz ideia do que vai acontecer. Então, tudo isso é só especulação. Mas o que me chamou a atenção são esses dados, que são coisas que parece, na minha cabeça era coisa de filme, mas já está acontecendo. O Google e a Uber já tem. É que a gente não está nos Estados Unidos, que é o epicentro desse negócio, Sim. né? Então a gente não está vendo isso no dia a dia. Aqui no Brasil não tem essas coisas ainda, porque a gente tem uma defasagem, né, dos países de primeiro mundo. Mas quando você começa a olhar, você vê que as coisas já estão. O Google já tem carros rodando a Califórnia inteira. Sim. Carros que já rodaram milhares de quilômetros, todo automático, não tem motor. Quer dizer, a lei da Califórnia ainda não permite. Parece que agora eles vão conseguir uma permissão para deixar os carros sem ninguém dentro. Mas até agora, na última década, o Google já está rodando carro e caminhão nos Estados Unidos, em alguns estados que permitiram. Eles já estão rodando. O caminhão já está levando coisa, trazendo coisa. O carro está levando passageiros voluntários. Eles estão fazendo trials, né? Testes. Sim. E na última década isso já está acontecendo. Esse da Google, que já está há 10 anos rodando, teve 2 acidentes em 10 anos. Os 2 foi porque o motorista achou que deveria pegar o controle do carro. Não. Previsão tecnológica é sempre muito difícil de fazer, até porque muita gente Mas o que parece haver um consenso é que realmente o carro autônomo é uma realidade que já veio para ficar.
E aí pode, né, surgir aquela questão, Heitor, e os motoristas? Então os motoristas já é um emprego que foi destruído e não vai ser reposto. Concordo, o emprego de motorista não vai ser reposto, não vai de jeito nenhum. Não tem como. Mas o tempo que você tem útil no carro para consumir, seja leitura, vídeo ou qualquer outra coisa, você acha que essa maior disponibilidade sua, de ao invés de ter que dirigir, poder consumir esse tipo de coisa, não vai gerar outros tipos de emprego? Uhum. Ou uma produção de conteúdo diferente? Então, entende? Acho que uma coisa tende a contrabalancear a outra. Fazer um paralelo com a nossa discussão que a gente tinha trazido lá atrás. Agora, isso é uma consequência de uma inovação. Uhum. Entende? Então, assim, eu acredito que a gente não tenha que ter medo das inovações, né? Como imagina se lá na Revolução Industrial a gente tivesse medo da inovação da energia elétrica. Ah, mas é muito perigoso manusear a energia elétrica, a gente vai... os trabalhadores estão dispostos ao risco. Cara, hoje a energia elétrica é algo muito já bem controlado. Não dá para né? você ir contra a tecnologia, não tem como, isso é impossível, né? Exato. Já provou, inclusive na época, na Revolução Industrial, teve um grupo que eles chamam de ludismo, Exato. né? Destruindo as máquinas. Aquele cara que era liderado por um cara que chamava Ned Ludd, por isso que é ludismo, e que se reuniam para destruir as máquinas, não sei o que, e vão ser contra. Isso tem uma parcela da população. Aqui, de novo, né? Como isso não chegou aqui ainda, a água não bateu na nossa bunda ainda, a gente não tá muito preocupado com isso, né? Mas lá nos Estados Unidos, principalmente, já tem até uns grupinhos, assim, meio que semi-ludistas, né? Tentando. Mas é inevitável, é uma onda que não tem como você parar. Não, você né? não para. A Não tecnologia é imparável. E ela, assim, aquilo, né? Falando até de uma forma muito clara, ela não tá ligando para nada. Uhum. Ela não liga para regulação. Você vê o Uber. Cara, cria esse aplicativo aí, vamos facilitar o transporte, vamos lucrar com isso. Ah, mas e a gente é um aplicativo norte-americano, como que vai ser os taxistas, né? o tax collection nos outros países? Não sei, bota para rodar. E a legislação dos outros países, os taxistas? Não sei, bota para rodar. Vamos ver o que acontece. Que foi um embate bem forte, né? Que teve no Brasil, inclusive. No Brasil teve também, né? Que ainda tá. Porque ainda não está muito bem regulado, né? Acho que nem no Brasil, nem nos Estados Unidos está bem regulado. Isso surgiu com a Netflix, da questão de impostos. Então, a tecnologia disruptiva, ela é realmente disruptiva. Uhum. Ela muda grande parte das estruturas que são presentes. Isso é bom, isso é ruim? De novo, não sei, tá? Parece que é bom, mas não significa que tudo são flores. Uhum. Porque quando você tem esse tipo de inovação e você acaba privilegiando alguns empregos de maior valor agregado, por exemplo, designers, o marketing, os próprios programadores, cara, esses empregos hoje, em grande parte, estão nos países centrais, certo? Uhum. Então, com o avanço da tecnologia e a automação mais consistente no mundo inteiro, os países que são montadores de coisas, que têm trabalhos menos especializados, qualificados, vão sentir isso, tá? E pode até ouvir uma migração de mão de obra, né? Uhum. O Brasil está incluso nesse grupo, sim, então sim. a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. E a China também, né? Tem uma empresa, é a maior fabricante de produtos eletrônicos do mundo, chama Foxconn. Uhum. Acho que ela produz um negócio na ordem de 1/3 dos todos os eletrônicos do planeta Terra. E as fábricas ficam na China, né? Inclusive ela fabrica o iPhone, essa empresa. E peças para Samsung também. Para todo mundo, para todo mundo. para todo mundo. E essa empresa anunciou, acho que já faz uns 2, 3, acho que até mais, até 5 anos deve fazer, anunciou que ia cortar mais da metade de uma fábrica lá, de uma certa fábrica na China, de 110 mil, ia cortar 60 mil funcionários, tudo para automação. Mais da metade dos funcionários, porque chegamos num ponto em que o robô, e esse trabalhador que eles cortaram custava $5 por dia. Baratíssimo, né? $5 por dia. Claro, porque eles levavam tudo para a China, porque lá a mão de obra era mais barata. Exato. Só que aconteceu, o robô tá mais barato do que $5 a hora. Exato. Então nós estamos chegando, eu acho que num ponto que vai ter uma mudança muito grande, eu acho, né? Sim. Não que isso seja negativo, até porque eu, pessoalmente, depois eu falo para vocês, mas eu não acho que isso é negativo, eu acho que isso vai ser positivo. Mas é assustador. Outras duas informações que eu descobri que eu falei, puta, eu vou ter que pesquisar isso, porque não pode ser verdade. O Facebook comprou o WhatsApp por $19 bilhões.
Sabe quantos funcionários tem o WhatsApp? Não faz ideia. 55. É, Você sabe quantos tem aquela história que, se você procurar na internet, você acha tem um estudo comparativo da Kodak e do Instagram, que a Kodak era um gigante, né, da imagem, e morreu. A Kodak desapareceu, morreu, e o Instagram agora é tudo, é a foto eletrônica, né, que é o que a gente tem hoje, que a gente tava até falando em outro episódio com as nossas digníssimas esposas, né, que ninguém mais coloca foto no porta-retrato, é tudo online, né? Sim. E sabe quantos funcionários, eu pesquisei, depois se você quiser você coloca aí. Quantos funcionários tem o Instagram? O Instagram tem 13 funcionários, cara. Eu fiquei de cara, falei, como é que é possível isso? 13 funcionários. Um dos aplicativos de maior valor hoje, Pois 13 é, não, funcionários. 19 bilhões o WhatsApp, o Instagram, eu nem lembro o valor, mas é exorbitante também. 13 funcionários, cara, porque é tudo automático, é tudo a tecnologia que faz. E essa é um dos motivos, né? Enfim, quando você fala do meio tecnológico, dos aplicativos, enfim, dessas startups, fintechs que estão surgindo, às vezes você vê grandes investidores botando uma grana enorme nisso, sem uma perspectiva de conseguir monetizar ainda, né? Mas exatamente por isso, porque quando a coisa vira e você tem escalabilidade, o ganho financeiro é enorme. Por que é enorme? Porque você criou um mercado, entende? Você foi lá de forma disruptiva e está surfando nessa primeira onda. Isso te dá um ganho econômico enorme. Então, quando a gente fala de inovação, você tem duas estratégias, né? A primeira, que é realmente forçar a porta a tudo, que é essa inovação disruptiva. E muito provavelmente, se você é um inovador disruptivo, você está fora do mercado que você vai entrar, ou seja, é um outsider total. E a segunda, que é de defesa. Eu faço inovações incrementais para me manter como o primeiro do mercado. Então, geralmente, você força a porta, vira o bam do mercado, tem um lucro exorbitante em cima disso, afinal você criou aquele mercado, e depois você vai fazendo inovações incrementais para manter aquilo, até que vai vir um novo disruptivo, outsider, e vai jogar para fora. É verdade, é exatamente isso que essas empresas fazem, o Uber, o Airbnb, é exatamente isso que você falou, é verdade. Então essa é um jogo, né, tem alguns teóricos da economia, acho que o principal dele, que questionou isso lá atrás, o Terbeck, ele fala que a inovação é um jogo de sobe e desce, né, nesse sentido. E um dos caras que hoje está em voga, assim, que ninguém ia imaginar lá atrás, que é o Schumpeter, Joseph Schumpeter, é de 42 o livro, a ideia dele de destruição criadora. Que essa questão da inovação, ela é uma destruição criadora, porque eu tenho que destruir algo, enfim, algo que existe vai passar a não existir, e o novo, que é a inovação, passa a ser o status quo, entende? Então todo o processo de inovação ele destrói algo e cria algo novo, um novo mercado, que é exatamente para ter esses lucros extraordinários, né? Coisa que não é comum naquele mercado. E isso é o que driva, né? O que vai incentivar as empresas a inovarem e também terem ações contra-inovativas. Ninguém é bonzinho, quer inovar sempre com base no consumidor. Exatamente. Então esse é um movimento bem típico hoje. É isso aí. Olha lá, 30 milhões de usuários no Instagram e apenas 13 funcionários, olha lá. E não tem o valor aí, né? Do quanto vale. Não tem de primeira pra gente não cair da cadeira, né? Acho que isso. Mas aqui, ó, ele tá falando aqui, ó, em 2011, o Instagram já tinha conquistado quase 10 milhões de usuários e tinha apenas 6 funcionários. Que coisa doida isso aí, cara. Eu fiquei impressionado. Eu não imaginava que era isso. Que, aliás, inicialmente tinha um brasileiro envolvido. Um dos criadores do. Um dos criadores, Era brasileiro. Ah, não sabia. Inclusive. No do Facebook também tem uma história do brasileiro lá, né? O Eduardo. Tem, eu vi tem no filme, também. Eduardo Verdade. Saverin, né? Tem também um brasileiro. E os brasileiros sempre acabam ficando de lado, né? Sacanagem. Inclusive, aliás, é uma questão que, assim, eu acho que o grande lance que o americano entendeu, e aliás, as empresas, de uma forma, entenderam que o importante não é você ter a ideia, não é você ter o trabalho, é você ser o dono da ideia.
Você ser o dono do trabalho. Quem que realmente detém os direitos, para onde esses lucros vão, né? Então eles entenderam muito bem que tanto que o Instagram ele foi comprado, né, pelo Google, se eu não me engano. Foi pelo Google? Acho que foi, eu não sei. Não sei. Alguma grande detém já isso. Entendeu? Eles estão comprando, eles compram tudo, né? A própria Google está comprando todas as empresas de robótica humanoide. A Google tá acho que nos últimos 5 anos, ela comprou quase todas do mundo. Então os caras sabem, né? O que eles sabem que a gente não sabe? Eles sabem que isso aí vai ser... e eu acho que não vai demorar muito, que nem a gente estava falando em outro episódio, a gente estava falando sobre essa questão de a nossa geração já está vendo um monte dessas disrupções de uma vez, coisas que demoravam, por exemplo, você vê a introdução da televisão na sociedade, né? Essas outras tecnologias, a eletricidade, o telefone, essas mais antigas, e hoje a gente vê todas que nem você mesmo falou, né? A internet, as mídias sociais, isso tudo acontecendo num espaço cada vez mais curto de tempo, né? Cada vez mais rápido. Então eu acho que não tão distante assim, eu acho que daqui a algumas décadas o jogo vai estar muito mais diferente do que ele está hoje, né? A gente está entrando na economia da informação agora, né? Assim, eu posso até depois confirmar esse dado, mas acho que até 1970 a gente tem mais ou menos um zettabyte, não lembro qual que é o termo correto, de informação que a humanidade teria gerado até então. Sim. Agora a gente já chegou em 7, ou seja, de 70 para cá, 6 zettabytes sendo criados, sendo que a gente está falando da história da humanidade. Então tem muito tempo antes ali do ano zero também. É aquela questão da lei, que não é bem uma lei, né? A lei de Moore, né? Do crescimento exponencial, né? E é exponencial mesmo. Né? Então a gente está vivendo essa era da informação e naturalmente as coisas são muito mais aceleradas. E esse movimento das grandes comprando pequenas empresas, startups, esse tipo de coisa, elas não só o fazem porque elas sabem que aquele mercado vai ser o do futuro, tem um quê de previsão tecnológica ali no meio, mas elas fazem isso também porque aquelas empresas minúsculas têm um conhecimento que a Google não tem. Então ela compra a empresa para usar aquilo que foi desenvolvido dentro daquela empresinha minúscula. É bem especializado, né? Que é um conhecimento bem especializado. Então, mas eu acho que o lance é esse, que não é muito o conhecimento em si que dá voga, mas é quem controla ele, né? Quem vai realmente lucrar com aquilo. Porque, por exemplo, eu estava pesquisando também, outro dia eu fiquei sabendo, essa coisa do... por exemplo, um brasileiro estava atrás do Instagram, outro no Facebook, não sei o quê. Isso é uma coisa que está em voga bastante, bem antes do que a gente imagina, porque, por exemplo, na verdade, a pessoa que desenvolveu o sistema de câmbio automático dos carros, que hoje em dia acho que só 2% de carros nos Estados Unidos utiliza câmbio manual. A grande maioria esmagadora é câmbio automático. E desde muito tempo, já então, de agora, isso, né? Desde muito tempo. Quem desenvolveu o câmbio automático, que porque acho que teve um primeiro cara que fez um esquema para sistema ferroviário, para trens, que era com ar comprimido e tal, e depois teve uma outra interação em cima disso, que era com fluido mecânico, foi um brasileiro, inclusive. Um brasileiro que eu até deixei aqui, se vocês procurar no Wikipedia, no Google, onde tiver, aqui, ó, a primeira transmissão automática usando fluido hidráulico foi desenvolvida em 1932 por 2 engenheiros brasileiros, José Braz Araripe e Fernando Lerry Lemos, que acabaram, ele viajou até Detroit na época e vendeu o protótipo e o projeto dele para cadê aqui? General Motors. Deve ter vendido por uma merreca também, né? Muito provavelmente. Naquela época ainda que não tinha nenhum tipo de legislação. Isso. E, inclusive a própria General Motors depois eles nem mencionam brasileiro nenhum. Eles acreditam por uma empresa alemã. Mas isso é que é legal, você falou mesmo, é verdade isso, né? Porque aí, acho que isso é um bom exemplo que você estava falando, né? Da apropriação do negócio, né? Se os 2 brasileiros tivessem tido, provavelmente não tinham na época o mesmo, claro que não, os mesmos recursos para comercializar aquilo eles mesmos, né? Por isso que eles vendiam
Por isso que essas empresas menores vendem o que eles criaram para essas empresas maiores, né? Sim. Só que as empresas maiores são as que fazem, que têm os recursos para alavancar aquilo, né? Uhum, uhum. E aí fica General Motors inventou a É. transmissão automática, não É, dos então. brasileiros. Mas o grande lance é que, assim, uma coisa que você mencionou num outro podcast, tal, você falou assim, não gosto dessa coisa que as pessoas falam, o mundo é dos espertos e tal, não sei o quê. Só que, tipo, o mundo é dos espertos. Só Vai que... tomar uma voadora. Não, eu sei, Você vai tomar uma voadora. Eu Não, tô sei. brincando. mas o grande lance é que a gente precisa atualizar o nosso conceito de esperto. Entendeu? Porque, na verdade, não é quem tem mais esforço, não é quem trabalha mais, é quem consegue entender uma ideia e consegue vender ela melhor. Mas a questão do... Não, sim, com certeza. Mas a questão é que, historicamente, a gente faz isso em detrimento de outras pessoas, entendeu? Todas essas grandes... Você vê aquele filme lá do Facebook, mó deprimente pra mim, aquele filme, Sim. né? O quanto o cara não Roubou tá uma ideia. pouco se ferrando pro outro, né? Tanto do cara que ele roubou, tanto do cara que ajudou ele. Todos os... Pelo menos o pouco que eu sei sobre esses caras... O Ray Kroc do McDonald's, não é Kroc o nome dele? É. Do McDonald's. Também. Tem um filme sobre Tem isso. um filme também do Ray Kroc, o Facebook, o outro lá, o da Apple, como que é o nome? Steve Jobs. Steve Jobs. Também, né? Um cara Não, implacável, né? Um cara implacável, que se dane todo mundo à minha volta. Eu tenho aquele objetivo. Então, esse aqui é pelo menos esse é o que eu vejo quando eu ouço isso, o mundo é dos espertos. É isso que eu vejo, assim, né? Que é o que a gente tem, que a gente estava falando sobre isso, né? Essa nossa cultura de passar a perna em cima do outro, né? Eu tô dirigindo, eu preciso acelerar porque eu quero ficar na frente daquele carro, eu não quero Sim, ficar sim. atrás dele. Imagina, eu vou ficar atrás dele. Então eu vou acelerar e vou ficar na frente dele. Não, mas eu tô... Cortar a fila, todas essas Isso. coisas que a gente faz enquanto brasileiro e que esses grandão também não são diferentes. É só você ver essas histórias. Não, eu sei, só que o grande lance é assim, o grande lance é que o brasileiro, ele acha que é esperto, mas ele é tão esperto que ele é otário. E o americano, ele é tão otário que ele é esperto. Entendeu? No sentido de que, assim, se eu vou costurar o trânsito, eu vou na frente do cara, não sei o quê, eu penso assim, eu tô ganhando e acabou. Ao invés de eu pensar assim, não, se fosse mais organizado, todo mundo tivesse andando certinho, todo mundo ia andar mais rápido. Então, Sim, quem é o sim. esperto no negócio? Tipo, ele pensar, o que eu tô fazendo aqui parado? Então. Ou, tipo assim, o que eu... Por isso que eu falei, é isso que eu falei. Eu acho que essa frase pra mim, que vem do Brasil, né? O mundo é dos espertos, a brasileira que fala isso, falava isso. É justamente a ideia, a conotação é essa, né? O mundo é de quem tira vantagem do outro. Sim. Né? Mas só que assim, a gente tem que... eu tô falando assim, a gente tem que aumentar um pouco o nosso espectro do que é ser esperto. Ressignificar isso, né? Eu concordo. O Bill Gates, por exemplo, o cara, ele é um dos caras mais malandros do mundo. Aliás, cara, ele deviam, tipo... se você pensa assim, pensa em alguém malandro. É o Bill Gates, cara. O que ele fez, exatamente? Tinha uma equipe da Kodak que desenvolveu a interface gráfica, né? O MS-DOS, que depois o DOS, né? Que ele depois botou como MS-DOS da Microsoft. Mas ele viu aquilo, aquela equipe desenvolveu um negócio e mostrou para os caras da IBM, se não me engano, na época. Os caras da IBM falaram assim, o que é isso aqui? Eu não jamais vou conseguir vender alguma coisa chamada mouse, que é rato em inglês, né? Isso aqui ninguém vai querer comprar essa coisa. O dinheiro tá a gente fazer computador, a gente vende máquinas. Eles estavam vendendo produtos, equipamentos domésticos, entendeu? E os caras chegou com uma coisa de software e tal, de organização de arquivos e tal, não sei o quê, que os caras não entenderam menor o que aquilo era. Uhum. E aí os caras da IBM falaram, não quero isso não. O Bill Gates conhecia os caras, falou assim, ele viu que aquilo era revolucionário. Ele falou assim, não, tá bom, eu compro. E a equipe falou, tá bom, pega. E aí ele foi, vendeu aquilo, e vendeu de volta para a IBM, inclusive, ele vendeu novamente de volta para a IBM, e aí falou assim, não, a IBM, tá, beleza, a gente bota nas máquinas. Aí ele falou assim, não, também eu vendo para você, mas todos os direitos do software eu quero para mim. Ele falou assim, aí a IBM falou assim, não tô nem aí, o que importa para mim é vender o computador, Pronto. o que eu vou ganhar é o computador. Só que o software valia, tipo, muito mais. É baseado em tudo que a gente vive até hoje. Se for ver o valor
todos os computadores que os caras vendem frente ao o que é o Windows, por exemplo, é irrisório, Sim, cara. sim. É aí que tá o valor agregado, né? No software e não no hardware, né? É exatamente isso. eu acho que E ele assim, viu isso lá atrás. Isso, exato. Então ele foi o grande malandro da história. Ele é o cara mais esperto que já existiu, entendeu? E a gente não... A gente entra aí no meio que no dark side da economia, tá? Porque esse tipo de prática, ela é muito comum. Você vê os grandes players aí no mercado hoje de tecnologia, não é que eles compram essas empresas pequenas assim também só para se aproveitar do conhecimento que tem essas empresas. Uma grande tática deles é ir inovando, né? Como aconteceu aí no câmbio automático. Vai inovando. E tem diversas coisas que às vezes não parece ser o último momento, o cara vai lá e patenteia. E patenteia tudo. Qualquer tipo de descoberta ele vai patenteando. Por quê? Porque isso é a famosa guerra de patentes. Se algum outro cara desenvolveu essa ideia em algum outro lugar do mundo e ele às vezes vai usar isso para emplacar uma inovação disruptiva em algum outro setor, já está patenteado lá na outra. Então você, primeiro, patenteando toda a descoberta que você tem em vários ramos do conhecimento, você garante um royalty futuro sobre alguma coisa que possa surgir, uma grande inovação. E, além disso, você bloqueia a entrada de competidores no teu negócio. Então, essa coisa de ir patenteando, é muito um mindset, uma forma de pensar dos europeus e dos norte-americanos. Infelizmente, a gente não tem isso tanto no Brasil e em outros países periféricos, que é onde, numa economia do conhecimento que a gente está entrando agora, vai determinar quem vai ser viável economicamente ou não. Então essa é uma coisa bem complicada. E aí vai até uma crítica aí, um pouco para o nosso pouco investimento em ciência e tecnologia, patentes, criação de pesquisa no Brasil, porque isso nos Estados Unidos não só são feitos dentro das universidades, mas também fora, muito fora. E até esse gasto militar dos Estados Unidos é também em grande parte com inovações voltadas para a guerra inicialmente, mas que vão se espalhando por outros lados. Sim, com certeza. Touch, a própria internet, né? A própria internet, né? Exatamente. Veio isso. do exército americano. Então, assim, brasileiro, né, que inventou o câmbio automático. Cara, ele foi, assim, um outlier, né? Uma exceção. Realmente o cara devia ser brilhante para naquela época já conseguir ter uma invenção desse tipo. Agora, se você não tiver uma coisa institucionalizada para criar esses cérebros e patentear e a gente, de alguma forma, ir participando mais dessa nova economia que está surgindo, sinto muito, fica muito difícil da gente competir com os grandes. E eles já fazem isso lá fora. E a gente entra num outro... Eu concordo sempre plenamente com você. Eu acho que a gente tende a focar muito nas coisas erradas. Né? Inclusive saiu, foi esses dias aí que saiu o negócio do ministro da Educação lá falando que vai cortar a filosofia. Eu não me inteirei no assunto direito, mas as headlines, né, que geralmente é o que a gente vê logo de cara, a primeira impressão é que querem diminuir ou cortar a verba para essas matérias, né, filosofia, mais humanas, né? E focar mais nas outras matérias. Só que isso vai diretamente na contramão do que eu acho que tem que ser a educação no futuro. A gente falou um pouquinho sobre isso com o Arthur, mas para ir um pouquinho mais a fundo, a gente tem que... O computador está ficando cada vez mais inteligente. Né? Eu não acho, a gente estava falando sobre isso com o Thiago também, sobre a consciência, eu não acho que tão cedo ele vai conseguir ter a consciência. Mas eu acho que o ponto que os caras chegaram não precisa ter consciência. Para o que a gente quer que ele faça, ele não precisa ter consciência. Se ele tiver consciência, aí eu acho que realmente o que o Elon Musk falou, eu acho que vai acontecer. Porque um computador consciente... É só você ver aquele filme do Will Smith lá, Eu, Robô, que sim, é do livro, né? Eu acho que o computador... o raciocínio lógico do computador seria esse mesmo. Se um computador ciente vira e fala... peraí, esses caras estão destruindo aquilo ali, estão aquecendo, derretendo o gelo polar. Peraí, eu preciso dar uma eliminada em 30% da população para que eles sobrevivam, se eles não vão sobreviver. Que essa é a ideia do Eu, Robô, né? A filosofia do Thanos, dos Vingadores.
que tá. E se tá no agora. esse Vingadores eu não Não, acompanho. mas É a mesma coisa. Mas é a mesma noção, tipo assim, não, o universo tem recursos finitos e, tipo, as pessoas ficam batendo cabeça, e que a melhor coisa é elimina metade da população do universo, resolvido o problema. Eu acho que se o computador tivesse a liberdade no futuro, eu acho que essa é a decisão que ele tomaria. Porque se a gente continuando nesse passo, a gente vai se matar, inevitavelmente. A gente vai destruir o planeta e vai se matar. Aí das duas, uma, ou todo mundo morre, ou a gente vai ter que ir para outro planeta. Né? De novo, essa daí é uma conclusão que, quer dizer, é um debate que já existe há muito tempo, né? A gente tinha lá atrás, agora me fugiu o nome do economista também, muito famoso, que fazia fez esse paralelo. Os alimentos crescem numa ordem de PA e a população cresce numa ordem de PG. Pô, o cara é tão famoso e eu esqueci o nome agora pra passar vergonha. Mas eu não sei. Mas enfim. Eu não tenho problema em passar vergonha, porque eu não sei nada. Não é Descartes. Não, enfim, é bem depois. Mas ele fez essa constatação, né? Só que aí uma coisa que ele não colocou na conta são exatamente as inovações tecnológicas e o ganho de produtividade. Hoje a gente produz alimentos, assim, numa produtividade absurdamente maior do que na época dele. Então, tem algumas coisas que a gente não consegue prever, tá? Se hoje uma inteligente... Thomas Malthus, maravilha, ele mesmo. É um dos caras mais importantes da economia. Eu, como bom economista, esqueci o nome dele. Tranquilo. Se fosse um computador, se você fosse um ciborgue, você lembraria. Dos heróis da Marvel, eu sei todos os nomes. Mas tudo bem, acontece. Enfim, naquele momento, com a tecnologia presente, um robô faria a mesma conclusão, entende? Mas aí que a gente entra. Aonde hoje o robô consegue ocupar ou não o espaço de um ser humano. A gente é que vai determinar o quanto a gente vai deixar o computador tomar essa decisão. O que eu estou falando é que se ele chegar numa posição em que ele trabalha em colmeia com outros eletrônicos, e ele tem a capacidade de tomar essa decisão, eu acho que ele tomaria. Eu acho que ele tomaria. Porque é o que para mim, me parece que qualquer ser racional, puramente racional, essa é a decisão que ele tomaria. E não entra a questão de virtude, valores. Sim, isso exatamente. É tipicamente humano, né? Sei lá, eu acho, né? Nunca vi. Sim. Não, é tipicamente... Todas essas palavras que você falou vêm da nossa consciência, né? São valores que a gente criou, né? A partir da nossa consciência. O que eu estava falando da educação, que eu desvirtuei o assunto, é justamente esse. Eu acho que para onde a gente está caminhando, a gente não tem mais que saber como fazer conta, a gente não tem mais que saber a parte técnica. Não é bem técnico, mas o computador já tem toda essa informação. Então, hoje a gente não faz mais conta de cabeça, pelo menos eu não faço, mas eu nunca fiz, na verdade, eu vou confessar, mas a gente não faz a conta no lápis, a gente tem a calculadora. Sim. Então, a gente não tem necessidade de aprender isso, porque a gente já tem o que... Aí a pessoa fala, não, mas aí você vai depender a gente já não depende da máquina, a gente depende de tudo. Sim, eu sem internet não vivo, eu dependo da internet para trabalhar. Pois é. Para chegar aqui. Para chegar aqui, para qualquer coisa. Eu preciso do Por exemplo, E é ótimo depender da máquina. Minha vida é mais fácil com isso. Sim, facilita totalmente. Exatamente. Não é nada errado depender da máquina. Mas a gente agora, a gente tem... O nosso sistema educacional tem que acompanhar isso. Totalmente. Né? Então a gente tem que focar mais justamente nessas áreas que são as que definem a gente, nos definem como seres humanos. A filosofia, são essas áreas que nos separam da máquina. Sim, né? Sim, exatamente. Esse deveria ser o foco. Isso só que é urgente. A gente não está focando nisso, a gente agora quer... Eu acho que, não sei como é que é exatamente isso no primeiro mundo. Eu sei que já é diferente, porque a educação já é diferente. Mas a gente aqui deveria pensar da forma oposta a essa desse ministro que falou que vamos tirar a filosofia. É o contrário, é para esse lado que a gente tem que ir. É um julgamento de utilidade muito específico, né? O útil é aquilo que é prático. Isso é complicado, né? Eu acho que esse julgamento de utilidade é muito complicado. E a educação, ela tem que servir ao útil, tem que servir ao mercado? Ou não? A educação tem que ser algo amplo para exatamente deixar possibilidades em aberto? Como funciona as inovações, entende? Exato. Eu acho que são debates que não foram postos e tomar uma decisão sem um debate posto
Sinto muito, chega a Claro, ser um pouco ditatorial. Não, claro que não pode, né? Isso, mas então, o lance do cara é tipo assim, não, a gente tem que focar em matérias de exatas, não sei o Então. quê. Aí você forma um monte de engenheiro, aí daqui a 10 anos exatamente. desenvolve um software que faz tudo. Não, e já Você vai tem. fazer um prédio, não precisa mais de engenheiro. Tem Já uma máquina que já faz tudo. Já tem, é isso que eu estava falando antes. Parece que não tem ainda, porque aqui no Brasil não tem. Porque está mal distribuído essa inovação. Sim. Uhum. Né? Pra gente aqui, inovação é Uber. É o advento do Uber. Né? Isso ainda é uma inovação pra gente aqui. Então, eles ainda estão tentando competir, estão se estabelecendo no mercado, tem outras empresas e tal. Isso já passou muito tempo já nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já está em outro nível já. Então, os Estados Unidos já está agora. Como é que nós vamos colocar carro autônomo no país inteiro? Porque eu não vou mais pagar motorista. Entendeu? Mas, por exemplo, essa inovação, ela tem uma conta. O quão, assim, agora, seguir por um outro lado também, uma outra visão também, porque, tipo, existe muito uma coisa meio predatória também, de que essas inovações que os caras podem têm acesso hoje em dia, ela tá em cima de outras pessoas que pagam a conta. Porque, assim, tudo bem, eles têm a estrada, mas alguém tem que capear aquela estrada ainda, entendeu? Ah, não, mas tem uma máquina que constrói a estrada, tudo bem, mas tem o pessoal que constrói a máquina, né? Então, assim, tem também muita coisa de que os Estados Unidos, eles soubem sentar em cima do resto do mundo, assim, vocês lá embaixo, Brasil, China, assim, façam as coisas que eu preciso e a gente aqui vai fazer o gerenciamento. Então, tipo assim, quem paga a conta também dessas inovações? Quem são o pessoal lá embaixo que vai suportar a galera que está em cima? Sim. Com certeza. Com certeza, Só que entendeu? o custo dessas inovações está ficando cada vez mais baixo, entendeu? Eu sei, mas não muda quem vai pagar. Pode estar mais barato, mas não muda quem, que não vai ser eles. Não vai ser eles, vai ser a gente, por exemplo, enquanto a gente permitir. Enquanto a gente achar Exato. que o nosso foco tem que ser estudar exatas. Sim, exatamente. Entendeu? Não, mas independente disso, acho que além do que a gente vai, o nosso foco que a gente vai controlar, existe também muita coisa do tipo assim, isso é meio que de propósito, às vezes parece. Porque, por exemplo, eu sei do lado da questão do advento científico no Brasil. Para você vai fazer uma pesquisa científica no Brasil, qualquer que seja, eu sei porque minha mulher está passando por isso, minha mãe também é pesquisadora, já fizeram. Você precisa publicar artigos, você precisa fazer estudos. Esses estudos têm que ser apresentados dentro de uma comunidade científica. Essa comunidade científica geralmente, ela está nas mãos de grandes revistas que estão baseadas nos Estados Unidos, na Europa, nos países desenvolvidos. Então, assim, eu sei de relatos da minha mãe, da minha mulher também. Existe bastante de coisas que, assim, ideias que pesquisadores brasileiros tiveram, pesquisadores colombianos, de países africanos, de países assim, que são publicadas lá. Os caras falam assim, boa ideia, é minha, porque tá na minha revista. Ah, não, aqui, ó, galera, eu desenvolvi. Aí ele vai lá, ele muda uma frase, bota mais não sei o que. Ó, aqui é o meu estudo aqui, científico que veio do Instituto de Oxford, não sei o que e tal, blá, blá. Ah, mas peraí, tinha um estudo aqui menor que da faculdade de Minas Gerais. Ah, não, teve mesmo, ajudou o meu aqui de Oxford, entendeu? Sim, tipo, sim, e eles tiveram a ideia e um brasileiro lá, tipo... Então, porque ele tem muito menos cacife, né? Se a gente investisse mais nas coisas certas, como produção científica, a gente teria mais cacife e a gente teria mais pessoas capazes de criar essas inovações. Não, sim, né? mas o quanto a gente foi bobo e não deu a ideia, ou o quanto tipo... É predatório. O quanto não, certeza brasileiro fica, tipo assim, não é que a gente não tá inovando. A É gente que a gente chega não tem num espaço para problema inovar. intrínseco. Essa apropriação, ela sempre existiu, sempre vai existir. Né? A própria história dos Estados Unidos advém lá de durante a guerra, você produzir grande parte dos instrumentos de guerra da Europa e depois ainda oferecer um plano de recuperação, um plano Marshall, que ainda você sai por cima da carne seca. Né? Então, isso é extremamente comum no capitalismo. Infelizmente, é assim que funciona. E a inovação hoje está tão em voga, é um assunto tão importante, de novo, porque tem um lado negro aí, que é exatamente esse,
não há dúvidas, né? Quer dizer, não há dúvidas, há um debate em volta, mas assim, está cada vez mais mostrando que a inovação, da forma como é hoje, com toda essa guerra de patentes, proteção, cara, ela provoca, sim, acumulação e centralização do capital. Não é à toa que o Piketty ganhou o Nobel lá de Economia esses tempos atrás, falando dessa tendência de concentração do capital no mundo. Isso é verdade. É um tema à parte, mas que o que a gente está discutindo hoje aqui está sendo usado para reforçar isso. Isso é extremamente complicado. Isso é algo não só socialmente, né? Vou até tirar o julgamento de valor, o que é justiça ou não, mas socialmente isso é complicado, mas economicamente também. Os economistas concordam que a concentração do capital e centralização da tomada de decisão, poder, é ruim para a economia. Porque se você não tiver uma base propensa a consumir, por que você produz? Né? Tem um termo na economia que é muito útil, que é o tal do multiplicador. O consumo gera a produção e não o inverso. Não é a produção que gera o consumo. Então, se eu não tiver ninguém para consumir, por que eu vou produzir? Se eu não tiver ninguém para produzir, como que a economia gira? Então, e a centralização e a acumulação do capital, de certa forma, ela é, sim, maléfica para o sistema econômico como um todo. Então, esse é um outro assunto à parte super importante. E que deve ser mencionado aqui, porque hoje, como a gente tem visto as inovações, isso tem acontecido. Nunca na história do mundo, né? Houve tanto uma centralização de capital e as enormes empresas sendo controladas por alguns poucos grupos, né? Isso, acho que tem até algumas imagens na internet aí, falando sobre o quão, acho que 80 grandes grupos controlam todas as grandes corporações do mundo. Você imagina o mundo sendo regido por 80 grupos econômicos. É pouco, é bem pouco. Claro, é assustador, né? Exato. Como é que pode ter tanto conteúdo? E na economia também, né? Tem aquela história, tem uma parte dessa história que é meio teoria da conspiração e tal, mas tem aquela história dos Morgan, dos Rothschild, né? Sim. Que controlam, e acho que até hoje controlam vários bancos centrais, né? Sim. Que inclusive era uma coisa que eu não sabia, que os bancos centrais da maioria dos países desenvolvidos são particulares, são privados, não são públicos. Existe um lobby muito grande, né? É claro que de forma governamental acaba ficando sobre o governo do país. Mas o lobby que está em cima disso é enorme. Bom, para não dizer, né? Nos Estados Unidos o lobby não é ilegal. Então, você defender interesses de corporações lá no Senado ou na Câmara é legal. É legal. Entende? Eles entendem isso como algo factível. Ou seja, quem tem o poderio econômico acaba tendo um poderio político muito grande. Então isso tem que ser... Não só legal, como é base de toda a política dos caras. É incentivado. É incentivado. O lobby do álcool, tabaco, né? Então, olha lá, aqui, aliás... Meu Deus, eu errei, eu falei 80, são só 10, é bem já pior, baixou para 10. Já. É bem pior, pessoal. Queria dizer aqui que nós realmente estamos em maus lençóis. Estamos ferrados. Para quem estiver só ouvindo no áudio, se você pesquisar lá no Google, botar as 10 empresas que controlam o mundo, é um artigo da Super Interessante que fala exatamente sobre isso e que fala que não é teoria de conspiração, então são baseados em fatos. É legal dar uma lida para a gente entender aí mais ou menos como que isso... São 174 empresas, na maioria bancos, poder desproporcional em relação ao resto do mundo. 174 empresas são consideradas super entidades, controlam 40% da economia mundial. É bastante coisa. E os Rothschild estão no meio disso aí, que eu tenho medo disso. Quem não tem? Tem toda uma história. Tem também uma teoria da conspiração, né? Mas eles têm muito poder, né? Sim. Acho que hoje tem menos, mas eu sei que eles têm controle sobre bancos centrais, né? Tem influência. Totalmente. Então, aí volta aquilo que a gente falou no começo do episódio. O quanto é direcionado essas coisas, né? Se existe um grupo que... Porque assim, são 10 empresas que controlam o mundo, entre aspas, não é que eles controlam, né? Eles estão no centro de decisões que afetam o mundo como um todo, né?
mas não necessariamente existe um plano sinistro de tipo assim, não. Não, isso não vai- é sinistro, é não, movido não. à ganância. Não, eu digo, né? eu digo sinistro no sentido assim, existe um plano escondido de que o mundo vai agir dessa forma, daquela Não, coisa. claro. Mas as pessoas estão no centro de decisões que afetam o restante do mundo, né? É um plano de manutenção de poder, né? Eu acho Isso, que é isso. exato. O interesse é que eu tenha o poder e que eu tenha o benefício econômico disso, né? A diferença de hoje para antigamente é que as corporações, as grandes instituições privadas, elas têm um poder muito maior do que tinha no passado. Né? Você pega lá na década de 60, 70, os bancos centrais, o Banco Central brasileiro, se não me engano, foi fundado em 64. Então nessa época você já tinha em grande parte do mundo já bancos centrais existindo, mas não existia nem de longe a possibilidade de um banco ou alguma instituição privada ter um impacto muito forte nesse sistema financeiro nacional ou internacional. Cara, na crise lá de 2009, ou até mesmo agora próximo ao Brexit, não sei se foi o Soros ou o Buffett, acho que foi o Buffett, não sei, apostou contra o Banco da Inglaterra e ganhou. Uhum. Ele ganhou do Banco da Inglaterra. Então, você entende o tamanho do poder que esse cara tem, poderio financeiro? Então, tecnicamente, assim, a gente está caminhando para um futuro em que as instituições privadas têm uma importância muito grande no jogo político e econômico. Não, então já tá, cara. O lance, assim, é porque, assim, a gente tá, de uma forma geral, eu e Vini, a gente tá querendo evitar o papo de política, porque, assim, fica uma coisa muito polarizada e não é muito o intuito do podcast. Não, nosso intuito é aprender mais coisa, né? Isso, Não ficar debatendo Isso, política. exatamente, porque aí vai envolver coisas, não, opinião que eu já tenho, contra a opinião que você já tem, a gente vai ficar aqui defrontando, falar, eu acho isso, você acha aquilo. Mas, assim, mas só para, assim, localizar no papo que a gente está tendo, você já tem indícios fortes de que a política ela está se tornando muito mais um jogo de espelhos, assim, ela tá virando muito mais uma questão de propaganda do que de decisões executivas de verdade. Sim. Entendeu? O Trump, você vê, ele é uma pessoa muito midiática, uma pessoa de mídia, ele não é um grande executivo, né? Ele não é um grande líder executivo de tomar decisões, ele é uma figura, né? E, assim, no Brasil, a gente pode aqui argumentar que alguma coisa parecida está acontecendo, que é muito mais a questão do absurdo que um falou, daquilo que outro falou, assim, o que a ministra da mulher, dos bons costumes e das relações públicas está falando, e não sei o que e tal. É muito mais a questão de o que um está falando no WhatsApp, o outro tá mandando de mensagem, do que realmente está subtraindo de decisões de jogo político de verdade. Concordo 100% com você. Acho que a gente está mais preocupado no o outro vendo a gente colocando a nossa posição. Então, olha aqui, pessoal, essa é a minha posição, né? Eu sou contra isso, porque aí os outros que estão em volta de você vão enaltecer você. Eu acho que tem um elemento mais desse do que realmente de querer fazer uma mudança. Isso. Sim. Não, mas a própria política como instituição, ela está se tornando isso. Ao invés de, assim... Ela está refletindo a gente. Como a política sempre é. O político é uma reflexão da gente. Eu acho que é isso que a gente faz, entendeu? Sim. A gente reclama do que... Por exemplo, eu estava falando do ministro lá que falou esse negócio da filosofia. Eu não concordo, eu acho que está errado. Só que eu não vou no Twitter falar isso. O que eu vou fazer? Eu vou pensar nos meus botões o que é que eu tenho que fazer para que eu passe isso que eu quero para o meu filho. Porque não é o governo que vai criar o meu filho, sou eu que vou criar. Entendeu? Sim. Então, em vez de eu ir postar no Twitter, eu vou lá falar, eu vou pensar, eu vou falar com a minha esposa e nós vamos estabelecer uma estratégia de como é que nós vamos fazer esse moleque ter essa inteligência emocional, desenvolver a inteligência emocional, ter um aspecto, questionar as coisas, entender a filosofia por trás do que a gente faz e tal. Eu acho que esse é o cerne. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, em vez de ficar só indo falar no... E falar tudo bem, é válido. É válido você expor sua opinião. Mas se você só faz isso, você não está fazendo nada. Você não está surtindo efeito
efeito nenhum. Você tá criando uma bolha, que é o que as pessoas fazem hoje. Se você não concorda com a pessoa te exclui das suas mídias sociais, e aí você fica numa bolha de pessoas que pensam como você. Sim. E pronto. E você não tá surtindo efeito nenhum. Você tá naquele microcosmo e só ali que funciona as suas opiniões. Você não gera impacto nenhum fora. E é isso que você tá falando, Isso, né? sim, mas o lance é, a gente... por exemplo, você falou assim, na questão da educação, o que que eu vou fazer? Existe um vácuo ali na questão de passar essa informação para os meus descendentes. Então você como pai vai chegar, vai falar com seu filho e tal, não sei o quê. Na questão de poder, de decisões assim, o que vai ser feito, quais leis vão ser assinadas, o que vai ser postulado enquanto sociedade. Se a política está ficando mais um teatro, cria-se um vácuo de poder que é preenchido por quem? Pelas empresas. Sim. Né? Pelas grandes corporações. Por exemplo, agora, bem recente, na Ucrânia, ganhou o presidente que ganhou agora foi um ator que ele fez, antes de ganhar, ele fez um seriado em que ele era um professor e ele, de repente, virou presidente sem nenhum bagagem política. Era um cara que, assim, era um professor, não sei o que, de repente ele ganhou a presidência e se tornou... E aí o seriado é sobre isso, é um seriado de TV, de entretenimento e tal, sobre como que um cara comum vai lidar com a questão de ser presidente. Esse ator ganhou a presidência da Ucrânia agora. De verdade. De verdade. O cara, ele é o presidente. É. Ele é o atual presidente da Ucrânia, é um ator, é um cara... que não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer, né? Sim, nos Estados Unidos, eles adoram fazer isso. Não, né? Sim, tem até desde a época do Reagan. Do e tal, Reagan, né? Schwarzenegger, né? Exato. Essa galera aí. Mas ainda assim, por exemplo, mesmo quando o Reagan ele foi vital na questão da economia dos Estados Unidos, porque ele... A política ainda estava muito centrada ali dentro do Capitólio, do Congresso e tal, dos caras, do Reaganomics, que é uma coisa que o Heitor vai saber muito melhor que eu. Mas ainda existia um verniz de que, assim, não, o poder ainda está aqui. Enquanto hoje em dia a noção que dá é que, assim, o poder não está mais na política. A política é mais uma novela, é mais um entretenimento, é mais um extrato do nosso entretenimento. E quem está tomando as decisões por trás, entendeu? Isso que eu acho complicado. Eu concordo. Parece que existe uma falta de um plano geral, né? Como sociedade, né? E aí eu acho que advém muito disso mesmo. Você tem a esfera pública muito mais diminuída do que a esfera privada, funcionando como uma organizadora da sociedade como um todo. Mas isso acho que da década de 70, 80, isso veio gradativamente acontecendo no mundo inteiro. E a gente, não sei se está num ápice, se já vai ter uma reversão daqui para frente, enfim, a gente está vivendo isso, né? E grande parte da nossa crise política, não estou falando nacional, internacional, é muito essa crise de representatividade, né? Exato. Aí a gente fala um pouquinho mais dessa parte de política do que econômica, mas é complicado, as coisas elas... são muito entremeadas. No início do surgimento da economia, não era economia, era economia política. O Adam Smith era um filósofo moral. E aí vem um cara e fala, poxa, não vamos estudar exatos, mas o criador da economia era um filósofo. Mas é imbecil por causa disso, né? Nada contra, não é um ataque contra o governo, mas é contra essa frase, porque não faz sentido na minha cabeça. Exato. Né? Como que você elimina a essência do que nos faz humanos, que é o que gera todo esse resto, né? Sem essa essência não tem o resto. Porque, como ele falou, é questão assim, da motivação do porquê que a gente tá fazendo essas coisas, o que existe por trás que está motivando essas transformações econômicas, né? A gente não para pensar nisso, né? Porque, assim, se você for deixar esse vácuo do poder, e tipo assim, não, as decisões, quem tá assumindo essa coisa são corporações grandes, não sei o quê. A corporação, a economia de uma forma geral, ela, tipo assim, ela visa uma coisa, ela visa lucro, e ela é governada por leis dela mesma, mas assim, é meio que natural. O capitalismo, de uma certa forma, ele não é um sistema pensado. Ele é como as nossas relações de poder, as nossas relações sociais, econômicas, elas foram se construindo. Não existia um plano. Não, vamos estipular o capitalismo.
né? Ele nunca foi um plano pensado. O Adam Smith, por exemplo, como você falou, ele é um filósofo, ele entendeu, ele conceituou. Outra pessoa que foi central também para conceitualizar o capitalismo de uma forma geral foi exatamente o Karl Marx, quando escreveu O Capital. Foi um dos grandes sínteses do que é o capitalismo, né? Veio exatamente do cara que criou uma ideia e falou assim, não, eu entendo, o capitalismo é isso. A gente chegou no ponto, né, até agora baseado nisso. Eu tenho uma ideia de uma ideia de como a gente poderia ser diferente. O lance do comunismo é que ele é uma ideia. Ele pode ser muito, extremamente difícil de aplicar, extremamente difícil de você botar isso, mas ele é uma ideia. Ele é diferente do capitalismo, que ele não é natural, né? Ele não é uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo. Foi uma ideia que foi posta e que dentro dessa ideia ela se debateu com vários outros pontos diferentes. Tanto que tem muita gente que confunde socialismo com comunismo, que não são a mesma coisa. Porque o socialismo, na verdade, era para ser uma forma de chegar ao comunismo. Sim, sim. Né? E o comunismo, de uma forma... você chegar aquilo que o Vina falou no começo do podcast, que seria essa sociedade que você não precisa... que o dinheiro não existe. Que você tem tudo. É a sociedade de abundância. Todo mundo tem tudo. Mas onde haveria um planejamento central, né? O Estado seria talvez um... mas na verdade o comunismo ele não é tão... não é baseado no Estado, isso é mais do socialismo. Mais para passagem. Isso. O comunismo em si é o estado de abundância. Perfeito. É o que o Vina falou no começo. É a coisa que todo mundo tem tudo. Não existe mais necessidade de dinheiro, porque os produtos eles são cambiados de uma forma natural, que todo mundo tem acesso a tudo. Inclusive, aliás, que quando você falou da questão como que seria uma sociedade sem dinheiro, indo para um outro ponto, tem a coisa do comunismo, mas no outro ponto tem uma visão fantástica que foi construída por um americano, que é do Jornada nas Estrelas. Sim. Que exatamente, é a sociedade que eles chegaram num ponto em que o dinheiro, o Jornada nas Estrelas não existe dinheiro existe uma federação intergaláctica. Isso, então. Que simplesmente ela existe para explorar. Exatamente, e isso é um paralelo que eu queria fazer também, porque eu acho interessante e é a minha opinião, é o que eu vou tentar fazer funcionar, né? Claro que eu não sou ninguém, mas é aquele negócio que eu estava falando, de em vez de você esperar que o governo faça por você, você faz, né? Um paralelo que eu acho interessante é assim, quando nós éramos ainda antes de a gente criar a civilização, nós éramos nômades, né? O que a gente chama de hunter-gatherer, coletor e caçador, acho que é isso. E a gente era nômade porque a gente tinha que acabava os recursos de um lugar, a gente tinha que mudar, né, e procurar mais recursos, até que por vários motivos, inclusive é muito interessante isso para a gente falar sobre se voltar a gente falar sobre esse assunto em outro podcast, que é quando a gente deixou de ser nômade, o porquê. Tem um livro muito legal que chama Armas, Germes e Aço, que é muito bacana, que ele tenta explicar isso, né? Como que a gente se deu enquanto civilização, né? Como que funcionou o nosso padrão de distribuição do homem pelo planeta e tal, mas isso é outro assunto. O que eu estava falando, para não me perder. A gente chegou num momento em que a gente descobriu e inventou a agricultura. Esse foi o estopim para que a gente criasse uma civilização, porque com a agricultura a gente não precisava sair mais do lugar, a gente podia ficar no mesmo lugar e produzir mais comida, até que a gente conseguiu produzir excedente. Quando a gente produziu excedente, a gente liberou a mão de obra. Então o que a gente fazia, que era o dia inteiro viver para sobreviver, a gente trabalhava, caçava, plantava, fazia o que dava para fazer para sobreviver, não tinha tempo de fazer mais nada. A hora que a gente criou um excedente de produção com a agricultura, a gente falou, peraí, eu já fiz isso aqui, já tem comida, tem estoque, eu não preciso mais plantar agora, então agora estou livre. Eu tenho tempo para fazer outra coisa. E aí a gente conseguiu começar a financiar essas pessoas que são arquitetos, astrônomos,
né, artistas. Foi daí que surgiu isso. O homem pegou, foi o primeiro momento em que o homem pegou e falou: peraí, eu não preciso mais só sobreviver. Eu vou fazer outras coisas. As minhas necessidades básicas estão Supridas. Eu não preciso mais fazer isso. Eu posso fazer outras coisas, eu posso buscar, explorar outras coisas. Né? E eu acho que esse negócio esse ponto que a gente está chegando, por isso que eu perguntei do mundo sem dinheiro no começo. Do jeito que a gente está, só dependendo de humanos, eu acho que é impossível. A gente precisa ter isso. Mas e se todo o trabalho fosse feito por máquinas? Entendeu? Se se as máquinas fizessem tudo que que agora é o básico pra gente, né? Que é medicina, que claro que naquela época não era, na época do, sei lá, 8 mil anos atrás, 6 mil antes de Cristo, 7 mil, né? Isso não era crucial. Pra gente hoje para nossa pro estágio que a gente chegou, né? E se o robô conseguisse dar conta desses trabalhos, o avião voa sozinho, o aeroporto funciona sozinho, você compra passagem quando você quiser, compra na internet, você entra lá, a porta abre sozinha, o avião se dirige sozinho, não tem nenhum humano envolvido no processo. Eu acho que se a gente chegar nesse ponto, a gente vai ter esse segundo período, que eu acho que você pode até chamar de eu acho que é por isso que, eu não tenho certeza, mas acho que é por isso que aqueles dois economistas escreveram um livro que chama Segunda Era das Máquinas, porque eu acho que a segunda era, como se fosse o segundo renascimento. Entendi. O segundo renascimento humano. Chegamos até aqui, ó. E agora? Né? Então, o que ele vai fazer isso, e que a gente chega num ponto em que fala, peraí, eu não preciso mais ficar horário comercial trabalhando para sobreviver. A máquina faz isso, eu não preciso mais fazer isso, a máquina faz isso. Então agora a gente pode nos financiar para fazer outras coisas, para explorar outras coisas, entendeu? Mas E eu espero mesmo que esse seja o caminho, eu tenho muita fé que esse é o caminho, principalmente para os meus filhos, entendeu? Mas eu acho que existe uma pergunta a mais de ser feita aí, que eu acho que ao invés de, por exemplo, a gente pensar, não, vamos ver, todas as necessidades têm que ser supridas, a gente gasta uma puta grana, a gente investe uma puta grana em inovação pra gente tentar suprir as necessidades. Ao invés da gente relativizar, quais são as necessidades? Então, né? Às vezes é mais fácil, é mais barato você pensar assim, por exemplo, não, eu vou tentar, vou desenvolver o melhor sistema de transporte urbano de carros, que vai ser uma coisa que é tudo automático, não vai ter mais motorista, não sei o que e tal. Às vezes eu preciso ir para aquele lugar. Existe a necessidade? Eu posso ir de bicicleta. Para que, entendeu? Porque, por exemplo, a gente está muito baseado na questão da inovação, a gente está acostumado a pensar naquele modelo norte-americano de que, assim, os Estados Unidos, ele, assim, é um país excelente, assim, em questão de inovação, não sei o quê. Só que eles inovam e eles vão atrás para suportar um modo de vida que eles já têm, desenvolvidos. Eles não querem andar de bicicleta, eles querem andar de carro. Exato. Eles não querem andar com carro pequeno, eles querem andar com carro grande. Então eles inventam inovações, eles fazem um monte de coisa para suportar o estilo de vida, o American Way of Life, né? Que eles já querem. Uma demanda, né? Cada vez maior. Porque, por exemplo, na Noruega, em contrapartida, óbvio que é um país bem menor, não sei o quê, mas as cidades, elas investem muito mais em bicicleta, em vias de bicicleta. Lá eles usam muito menos o carro do que nos Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos eles têm uma coisa com carro muito mais importante. Concordo. E eu acho que assim, são duas coisas diferentes. Por isso que no começo eu falei, se você tira o dinheiro, uma hora a gente tende a voltar numa sociedade mais simples. A gente tende a regredir para uma sociedade mais simples, que não tem carro, que não tem não tem avião, né? Agora, se a gente quiser continuar escalando, a gente precisa adaptar essas necessidades, não relativizar. Porque a gente pode fazer isso, é perfeitamente plausível. A gente pode pegar nós três, vamos morar numa comunidade no meio do mato, né? E vai ser uma sociedade muito mais limpa, muito mais, né, sustentável. Eu não tô falando pra gente fazer, vai ficar tudo simples, não sei o quê, mas tem uma coisa assim, tipo assim, vamos inventar um software que não sei o que vai eliminar a questão da consulta médica. Que, aliás, porra, vamos ser sinceros, né? Tipo, uma consulta médica, em 80% dos casos, você vai lá, senta na fila, e você marca, tipo, às 3 horas da tarde. Você senta lá às 3 horas da tarde, você vai ser atendido mesmo umas 4,
E aí o cara vai, olha pra você, o que você tá sentindo? Tô sentindo isso, isso, aquilo. Ah, tá, faz esses exames. Aí você vai, faz esses exames, volta no cara, que no outro dia, fica lá mais 1 hora sentado esperando, vai lá e o cara fala assim, toma esse remédio, acabou. Ou ele fala assim, esse é estresse. Não, Você tá estressado. não, mas mesmo que dê alguma Virose. coisa... mas mesmo, Virose. exato. Mas mesmo que dê alguma coisa, o cara fala, toma esse remédio, acabou. Pô, não é possível que não tinha uma máquina, que eu chego lá, oi máquina, eu tô... Mas tem, eu chama tô com Watson. Então, eu tô com isso e tal, blá, blá, blá. Já existe, já. Eu Eu tava sei. falando do Watson. Não, isso, eu sei. Mas tudo bem, aí eu vou criar um software, não sei o que e tal, blá, blá. Mas assim, aí voltando, né? Mas aí eu vou salvar muito tempo do meu dia, né? Eu vou deixar de perder tanto tempo com isso para poder fazer o quê? Pois é. Né? Exatamente, para você poder se redefinir. Sabe qual é o problema? A gente se define através do trabalho, né? Então, desde sempre a gente se define pelo que a gente faz, né? E eu acho que a gente tem que sair disso, porque o que define a gente não é o nosso trabalho, é o que a gente pode fazer, não é o que a gente faz, é o que a gente pode fazer. A gente pode ir mais longe e fazer outras coisas, explorar outras coisas, criar uma nave espacial que vai explorar o céu como Star Trek, por que não? Entendeu? Sim. Por que não? Essa discussão, a gente está tendo aqui agora, mas isso já é uma preocupação antiga, inclusive de economistas, né? Mais ou menos lá para 45, na verdade entre 40 e 50, não lembro, um dos caras que são chamados o pai da macroeconomia, né, John Maynard Keynes, é um dos caras que começou a pensar de forma macroeconômica. Ele foi um dos caras que tentou teorizar o que foi, por exemplo, a crise de 29. Por que a gente teve aquela crise e quais eram as medidas para serem tomadas para a gente sair daquela crise de forma mais rápida. Tem um texto dele que chama Possibilidades Econômicas dos Nossos Netos, que nesse texto ele tem essas indagações. Ele fala, olha, ok, a gente está nessa situação hoje, em 40, 50, a gente está tendo um ganho de produtividade enorme, ele estava vendo isso já acontecer. Provavelmente lá para 2000 e pouco, a gente vai precisar só trabalhar 4 horas do dia. E aí a gente tem possibilidades econômicas para os nossos netos muito melhores. Tempo maior, eles vão se dedicar às atividades que ele chamou de atividades nobres, de leitura, música, se dedicar a atividades de lazer. E isso vai possibilitar a humanidade viver de uma forma muito melhor, suplantando o problema econômico. Então ele tinha a economia como um problema de subsistência. E nessa mesma época, Interessante, cara. nessa mesma época, Eu não conhecia. o Freud escreve O Mal-Estar na Civilização, com uma outra visão sobre o que seria a condição humana, né? E aí depois também vem o Elogio ao Ócio do Bertrand Russell, acho que é assim que fala, não sei. Também fazendo um elogio excelente. do que seria a importância do ócio na atividade humana. Aliás, Enfim. eu sou extremamente adepto dessa filosofia. Do ócio. Minha mulher sabe disso muito bem. E porque a gente estava falando da inovação, o ócio é extremamente importante. Sim. Não é à toa que os caras do Google lá têm as mesas de pimbolinho, os fliperamas, os videogames. Lugarzinho pra tirar cochilo. Há controvérsias, né? Porque eu já ouvi papo que, na verdade, eles botam aquilo meio que pra, tipo, manter o cara dentro da empresa. Pode ser. Trabalhando. Não O cara havia nunca única. sai da empresa. É porque, assim, isso eu acho muito bacana que você tá falando, porque é uma visão, assim, teoricamente, de onde... para onde a gente devia estar olhando. Mas parece que dentro das corporações tal, o caminho é o inverso. Porque, por exemplo, parece que teve uma reportagem não faz muito tempo falando sobre a Amazon e que os funcionários da Amazon, os caras botam eles lá para tipo trabalhar num esquema assim impossível de você manter. Tipo assim, que o estresse sobre o trabalho é extremamente alto, que as pessoas às vezes não têm tempo de ir ao banheiro, então eles mantêm, tem alguns escritórios que eles mantêm tipo juro pra você, um pote no chão onde as pessoas fazem xixi ali. Jesus. Porque será que é verdade isso? Juro pra você. Não pode ser verdade. Mas na Amazon, acho que um dos maiores... Aqui, ó, deixa eu pesquisar. Não, os caras não iam fazer isso, é doido. Tô te falando, rapaz. Pelo amor de Deus, Se for na louco. montagem lá na China é mais factível, né? Isso existe mesmo. Aí sim. A galera... Que aí é um lugar que ninguém não tá adoecendo, nem olhando, né?
Mas, olha, eu já duvidei Aqui, ó. de muita coisa e... New York Que Post. do New York Post. Funcionários da Amazon têm que mijar em garrafas para guardar tempo. Ah, do, Sério? Da Amazon- do estoque. É o estoque deles. Acho que a gente Não, tem que aí ver... é loucura, né? mas Mas tem que no- ver com mais calma Então, também, né? mas Não são sei se funcionários bem- nos Estados Unidos, não é na Índia. Mas não aí é... é Então, loucura. mas isso é loucura mesmo. E isso não é novidade. Isso é novidade nos Estados Unidos, mas que nem o Heitor estava falando, no terceiro mundo, as pessoas já são exploradas que nem animais desde sempre, há muito tempo Sim, já, né? E é do estoque. Você imagina a maior empresa de logística do mundo, imagina que eles devem ter controle de estoque. De controle de estoque. Com certeza isso deve ter acontecido. E a Amazon também agora começou a comprar robô de logística de estoque. Eles já Sim, estão porque trocando. não precisa do balde mais. O robô precisa não do precisa da balde. garrafa, né? Exatamente, é isso que eu tô falando, entendeu? Se esses funcionários não vão ser mais necessários. Mas enfim, essa discussão, esse daí seria um dos principais beneficiados dessa discussão que o Keynes colocou lá atrás, do tempo útil de trabalho. É uma coisa que sai da economia, né? E Aham. passa também um pouco de como a gente quer se organizar como sociedade. Eu acho que os psicólogos têm muito a falar, principalmente os sociais. né? sim. Eu acho que deixar isso legado a economistas é uma grande numa irresponsabilidade. Pois é. É isso aí, gente. Chegamos ao fim, porque senão não vamos parar nunca aqui. Dá vontade de continuar, né, cara? Tá muito né? legal, cara. Muito legal. Heitor, obrigado por você vir Pô, aí. Heitor, gente. valeu mesmo, cara. Obrigado você. Aliás, já tá convidadíssimo Nós já para outros nós já vamos 2, marcar 3. o próximo É, já. já Vamos vamos deixar marcar. agendado já. Isso aqui não é trabalho, né? É, Isso não, aqui é pô. diversão. Né? Exatamente. Eu quero que o robô tome o meu trabalho para eu poder fazer. Tá bom? Acho que eu vou. Vocês sabem de alguma empresa que faça Androids? Acho que eu vou comprar uma. né? Vamos comprar uma e a gente pode ficar só fazendo isso, cara. Sério mesmo, obrigadão por você vir aí, Valeu, pelo obrigado trabalho. mesmo. Muito bacana. E a próxima vez já vamos marcar já. Maravilha. O Beleza? convite está aceito. Beleza, bom. cara? Obrigado, É isso Heitor. Falou. Valeu, gente. Abraço. Valeu, galera. Muito obrigado. Aliás, agora só para fechar assim, a gente tem esse não só no YouTube, mas a gente também tá no Spotify. É só procurar pelo 2PMM e também, se eu não me engano, no Tá, quase todos. Google, Podcast, Apple, Podcast, iTunes. isso. É só procurar por 2PMM que você consegue encontrar lá. É quem procura, acha. Exatamente. Falou. Valeu. Pronto.